E aí, já pararam para pensar que agora mesmo está rolando uma conversa bem debaixo dos nossos pés e acima da nossa cabeça? Pois é uma troca sem parar de energia, de água, entre a superfície da Terra e a atmosfera. E é essa conversa que, no fim das contas, define o nosso clima. Vamos entender juntos como essa relação funciona? Parece um baita exagero, não é mesmo? Uma folhinha. Mudar o clima de um continente? Mas olha, a chave de tudo tá aí. A gente vai seguir essa jornada da água e da energia, começando pelo menor elemento possível, uma única folha. E vamos ver como a ação dela, multiplicada por bilhões e bilhões de vezes, pode literalmente fazer chover e modelar o clima de uma região inteira. E essa interação, sabe, não é uma coisa só. Ela vai se construindo em camadas, como se fosse uma escada. Tudo começa aqui, na escala da folha, com a biologia pura e simples. Daí, a gente sobe um degrau para a escala da comunidade, tipo uma floresta inteira. A partir daí, o negócio cresce para a escala regional, mexendo com os ventos e com as chuvas locais. E no topo, chega na escala global, influenciando o clima do planeta todo. Então, vamos lá. Vamos começar pelo comecinho, pelo nível mais fundamental de todos, a folha. Ela pode até parecer passiva, paradinha ali, mas na verdade ela é um motor biológico superativo e poderoso nesse sistema todo. O grande segredo está aqui, nos estômatos. O nome vem do grego para boca, e a analogia é simplesmente perfeita. Pensa assim, são milhares de boquinhas minúsculas na superfície de cada folha. Elas se abrem para respirar o dióxido de carbono, que é o alimento da planta, e ao mesmo tempo elas transpiram, liberando vapor de água purinho para a atmosfera. E o mais fascinante é ver como a planta é inteligente para decidir quando abrir ou fechar essas boquinhas. É um equilíbrio muito delicado. Como a gente vê aqui do lado esquerdo, quando tem bastante luz, bastante umidade, os estômatos se abrem para aproveitar e fazer fotossíntese ao máximo. Mas, como mostra o lado direito, se o tempo fica seco ou faz um calorão, eles se fecham para não perder água. É uma estratégia de sobrevivência que tem consequências gigantescas para o clima. Então aqui vem o ponto principal. O que acontece quando a gente pega bilhões de folhas todas respirando e transpirando juntas numa floresta do tamanho da Amazônia? Bom, aí o efeito é simplesmente monumental. Vamos ver agora como essa pequena ação se transforma numa coisa imensa. Dá uma olhada nesse número, 2.200 milímetros por ano. Essa é a quantidade de chuva que cai, em média, na bacia amazônica. É uma quantidade de água colossal. E o mais incrível de tudo, a própria floresta é a grande responsável por gerar uma boa parte dessa chuvarada toda. E este gráfico aqui mostra de um jeito brilhante para onde vai essa água toda. Olha só, uns 42% da chuva são levados pelos ventos para outras regiões, mas impressionantes 58% voltam direto para a atmosfera pela tal da evapotranspiração. Esse nome complicado é basicamente a soma da água que evapora do solo com a água que as plantas soltam. Ou seja, a Amazônia recicla mais da metade da sua própria chuva. Ela cria um ciclo de umidade que se alimenta sozinha. Bom, mas agora entramos nós nessa equação. Quando a gente muda a superfície da Terra, seja desmatando para criar pasto ou construindo uma cidade, a gente está alterando essa conversa entre a Terra e o céu. E essa mudança de diálogo tem consequências bem reais, como secas mais fortes ou mais inundações. Essa tabela mostra dados reais, concretos, de um experimento feito lá na Amazônia, comparando uma área de floresta com uma de pastagem. Olha só a primeira linha, o albedo. O pasto, por ser mais claro, reflete mais sol de volta para o espaço, funciona quase como um espelho. Agora o índice de área foliar. A floresta tem mais que o dobro de folhas por metro quadrado. As raízes também são 4 vezes mais fundas, ou seja, alcançam água lá embaixo. Cada uma dessas pequenas mudanças que a gente vê nos dados altera o balanço de energia e de água, enfraquecendo todo o ciclo de chuvas da região. Agora, saindo da floresta e indo para as cidades, a gente encontra outro exemplo bem claro de como mudar a superfície afeta o clima local. É o famoso efeito da ilha de calor urbana. Com certeza, todo mundo já sentiu na pele como as cidades são mais quentes que as áreas rurais em volta. E os motivos são bem diretos e ligados a tudo que a gente já viu. O asfalto e concreto, por exemplo, absorvem e guardam muito mais calor do que a vegetação. Tem também menos água por perto para evaporar e ajudar a resfriar o ambiente. E, claro, tem muito menos árvores transpirando e dando sombra, que é, no fim das contas, o ar-condicionado da natureza. Tá, mas com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, como é que os cientistas conseguem prever o impacto de todas essas interações tão complexas? Eles usam ferramentas digitais super sofisticadas que simulam essa conversa toda entre a superfície e a atmosfera. Essas ferramentas têm essa sigla aí, SVATS.
O nome é técnico, mas a ideia é simples. São programas de computador que simulam passo a passo como a energia e a água se movem entre o solo, as plantas e o ar. São verdadeiros simuladores do nosso planeta. A base de um modelo desses é o balanço de energia. Pensa nisso como um orçamento de casa. A energia que entra, vinda do Sol e da própria atmosfera, tem que ser igual à energia que sai, seja refletida de volta, emitida como calor ou usada para evaporar a água, aquecer o ar e o solo. A conta precisa fechar. E a mesma lógica vale para a água. Existe um balanço hídrico. A água que entra como chuva tem que ir para algum lugar. Ou ela evapora de volta para o ar, ou as plantas usam, ou ela escoa pela superfície por debaixo da terra. Os modelos rastreiam cada gota d'água nesse ciclo para garantir que nada se perca no caminho. E isso nos leva a um ponto muito legal sobre esses modelos. Eles não enxergam o mundo como se fosse uma coisa só, homogênea. Eles usam o que a gente chama de conceito de mosaico. Ou seja, dentro de um único quadradinho do mapa, o modelo pode ter um pedaço de floresta, um lago e uma cidade. E ele calcula os fluxos para cada pedacinho desse separado e depois junta tudo. É isso que torna os modelos tão poderosos. E assim, a gente fecha o ciclo. Partimos de uma única folha e chegamos até os modelos climáticos globais. A gente viu que cada tipo de superfície, seja floresta, pasto, cidade ou oceano, tem uma voz própria nessa grande conversa com a atmosfera. A pergunta que fica no ar é: com todas as mudanças que estamos fazendo na paisagem do nosso planeta, qual é a mensagem que como um todo nós estamos enviando para o céu?